Saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Cantor humilde, mas o Senhor está em primeiro lugar. Ele merece toda a honra e toda a glória. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério maravilhoso, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Pai deu, Pai celestial. Deu todo o poder ao seu Filho amado. Jesus, para fazer a obra do Pai, Jesus foi num caminho. Um soldado, centurião, tinha soldado ao seu comando. Mas na casa dele tinha um jovem que ele amava. Mas ele ouviu falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ressuscita os mortos. E ele foi ver as notícias de Jerusalém, falar tanto de Jesus. Ora, foi um abalo quando Jesus começou o seu ministério. O centurião chegou para o Senhor. Senhor, vamos em minha casa, Senhor. Meu criado está à morte, Senhor. Tu pode dar vida. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoa. O Senhor é maravilhoso, grandioso. O Senhor Jesus olhou para o coração daquele homem. O homem tinha logo uma fé. Chamou, se humilhou. O Senhor Jesus se agradou dele. Vamos, eu irei na tua casa. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus ia andando. O centurião viu que Jesus ia na casa dele. Aí ele chamou: Senhor, eu sou de que tu entre em minha casa, Senhor. Senhor, eu tenho soldado em meu comando. Eu digo para ele, vai para lá, ele vai. Eu digo para ele, vem para cá, ele vem. Senhor, eu não sou de que tu entre em minha casa. Oh, Senhor, diz só uma palavra que eu vou crer, Senhor. O Senhor Jesus, cheio de amor, cheio de misericórdia e perdão, olhou para o coração daquele homem que estava quebrantado diante do Salvador da humanidade. Nem em Israel eu encontrei tanta fé igual o centurião. Vai, homem, o teu criado já está curado. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele é maravilhoso. O centurião, quando chegou em casa, os seus criados, olha, o teu criado que tu ama já está curado da febre. Ele reconheceu que foi naquela mesma hora que o Senhor Jesus deu a ordem. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Todo aquele que procura ele com coração aquebrantado, saber que ele é poderoso, e ele é. Deixa eu ver. Vê Jairo. Jairo foi atrás de Jesus, procurar. Quem é Jairo? Então, ele é um homem conhecido das leis de Moisés, era um sacerdote, era um líder. Mas ele não quis nem saber, não. Ele deixou para trás todo o orgulho, a lei de Moisés, e foi procurar a graça. Procurar que o Senhor, ele não faz acepção, e o seu poder é maravilhoso. Quando ele viu Jesus, Senhor, minha casa, minha filha está completamente morta, Senhor. Eu sei que tu pode dar vida, Senhor, à minha filha. Jesus, outra vez, usou o quê? Jesus usou misericórdia. Jesus usou perdão. Jesus usou o ide. Vamos, eu irei na tua casa.
Quando Jesus ia andando, glória a Deus, era todo o povo de Jerusalém seguia Jesus e todos estavam cheios do Espírito Santo. Jesus andando, o povo querendo tocar mesmo nas vestes de Jesus para ser curado. Outros queriam tocar em Jesus para sentir o que é virtude, o que é poder. Jesus, ele dá com o maior prazer e poder todo aquele que quiser tocar nas suas vestes. Jesus andando, uma mulher, só no pensamento, se eu tocar mesmo nas vestes do Senhor, eu vou ficar curado, porque a mulher gastou todo o seu dinheiro na época com os médicos. Jesus, quando passou, ela tocou. Jesus disse, alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, o povo quer te apertar, tocar em ti. Jesus conhece, é onisciente, é onipotente, o Ômega, o Todo-Poderoso. Jesus, o amor verdadeiro. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Jesus sabia, mas ele queria a atitude daquela mulher. E a mulher foi aos pés do Senhor. O Senhor olhou para ela com os olhos de misericórdia e disse, vai, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela recebeu as duas curas, cura física e espiritual. Oh, como é maravilhoso a cura espiritual. E quando Jesus foi na casa de Jairo, Jairo estava já só misericórdia. Ainda chegou um servo e disse, não incomoda mais o mestre não, Jairo. A tua filha já morreu. Jesus é o dono da vida, ele que ressuscita. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus ouviu quando crê somente, viu, Jairo? Jairo ficou confiando na palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, entrou Tiago, João e Pedro. Tava muita gente chorando. A menina dorme. Todo mundo começou a achar a graça de Jesus. Aleluia, Jesus. E Jesus, para mostrar que ele é poderoso, maravilhoso, grandioso, falou para a menina que estava morta. Menina, eu te digo, levanta-te. O espírito da menina penetrou no corpo e a menina se levantou com saúde. E Jesus entregou a menina nas mãos de Jairo. Jairo começou a glorificar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque Jesus, ele transforma, é todo aquele que quer ele, viu? Oh, Jesus maravilhoso, aleluia! E o povo ficava abalado pelo poder do Senhor Jesus, viu? E não é só isso, não. Houve um homem também poderoso na época que queria ver quem era Jesus. E ele subiu numa árvore. E Jesus andando, passou naquele caminho, chegou perto da árvore e olhou para cima. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu irei na tua casa. Aleluia, Jesus, que maravilhoso. Quando Jesus quer entrar numa casa de uma pessoa que tem o maior objetivo de ver ele. E ele quer mostrar as bênçãos, a sua grandeza. Jairo desceu depressa da árvore. Foram andando e o povo começou a ficar maravilhado com Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, quando chegou na casa de Zaqueu, não, meu irmão, Zaqueu já estava com o coração aquebrantado. Zaqueu disse, se eu tiver roubado o povo, eu vou multiplicar, vou devolver o dinheiro. Jesus viu que ele não olha para a riqueza deste mundo, não. Zaqueu olhou para unicamente Jesus que transformou. Jesus deu logo uma palavra de
de misericórdia. Eis que tu és também filho de Abraão. Hoje vem salvação para a tua casa, homem. Ele ficou tão maravilhado. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Ele quer transformar todos, viu? E teve outro homem, Nicodemos. Nicodemos era um homem sacerdote, conhecedor da lei de Moisés, e foi ter com Jesus à noite. Jesus olhou para ele, Nicodemos, Senhor, como é que eu faço, Senhor, para mim ter vida eterna? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu sendo velho, será que eu vou entrar no ventre de minha mãe para nascer de novo, Senhor? O Senhor, cheio de sabedoria, de palavra de vida eterna, disse, não é assim não, homem. Tu é um homem conhecedor das Escrituras. Não sabe que é necessário nascer da água e do Espírito. E ele ficou observando e Jesus deu uma lição de amor. É necessário nascer de novo da água para arrependimento de pecado. E nascer do Espírito Santo é nascer do fogo. Que o fogo, só quem pode batizar com fogo é Jesus. E ele ficou maravilhado. E ele, Senhor, isso aí para mim é coisa nova, é? Você não sente o vento bater em você? Se você sente o vento bater em você, você tem que ter essa renovação. Sentir o fogo do Espírito Santo, viu? Que é maravilhoso. Teve outro cidadão poderoso, viu? Em Jerusalém. Cornélio. Cornélio era um homem que orava. Cornélio era um homem que ajudava os pobres. Era um homem que dava caridade. Mas era um centurião, ele. E ele, orando, ele teve uma visão de um anjo. O anjo chegou e disse, Cornélio, as tuas orações chegou diante de Deus. Mas falta para ti, Cornélio, tu ser renovado. E ele ficou abismado. Manda soldado ir em Jope, que é na beira do mar, uma aldeia onde morava Simão. E ele vai te dizer tudo que falta para ti. Aquela visão foi maravilhosa para Cornélio. Oh, glória a Deus, uma pessoa que tem uma visão celestial. Oh, glória a teu nome, Senhor. Ora, Cornélio chamou o soldado, vá chamar Simão, que mora em Jope. O soldado obedecendo, foram chamar Pedro. Chegou, bateu. Aqui que mora Pedro? Sim, sou eu. Pedro, vamos na casa do meu mestre. Pedro é um ganhador de alma, foi na casa, foi com o soldado. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio dobra o seu joelho. Pedro vai logo dizer, homem, não faz isso não, que eu sou homem igual a ti, homem. Dobra o teu joelho só diante de Deus. É Ele que é o único Deus verdadeiro. É o único que deve merecer adoração. E ele foi e disse, Pedro, eu vi um anjo resplandecente e falou para mim que tu tem alguma coisa para mim me dizer. Que é Pedro? Pedro que conhece as escrituras, que o Espírito Santo era sobre ele, e ele foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. E disse, Cornélio, sei que Deus não faz acepção de pessoa, Cornélio. Sei que Deus é Deus e Ele ama todos. É necessário tu aceitar ao seu Filho Jesus Cristo
que foi empendurado lá no madeiro, derramou seu sangue para purificar os pecados. Dessa sepultura, o Senhor Jesus, ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou diante dos mortos. É o Senhor Jesus que falta para ti, Cornélio. É tu aceitar Jesus. E Cornélio, eu quero aceitar Jesus. Todos estavam na casa dele, aceitaram Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos têm que reconhecer. Crer no Senhor Jesus será salvo. Tu e tua casa. Assim aconteceu com Cornélio. E Pedro agradeceu, porque ele teve glorificou o nome do Senhor, viu? Foi maravilhoso. Este Deus, ele quer transformar todos aqueles que quer servir a ele, obedecer, e tudo é para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém.